No dia 27 de fevereiro de 2022, uma das maiores obras da engenharia na atualidade foi destruída. Eu estou falando do Antonov AN-225 Miria, o maior avião a existir na face da Terra. Bora entender um pouquinho mais sobre a concepção desse avião e todo o seu projeto? Oi pessoal, meu nome é Reinaldo Júnior, esse é o canal Engenheiro Root e vai começar mais um vídeo para você. Hoje a gente vai falar do Antonov AN-225 Miria. Miria, que em ucraniano, olha, meu ucraniano não tá lá essas coisas, hein? Significa sonho. Pois é, ele foi destruído. Mas nesse vídeo a gente vai entender toda a concepção do projeto e todas as partes que compõem esse gigante dos ares. Bem, a concepção do projeto começou nos anos 1980, na corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Essa corrida espacial tinha como objetivo o lançamento de naves ao espaço. A União Soviética, vendo o sucesso alcançado pelos Estados Unidos, não podia ficar atrás, então foi necessário criar um programa espacial. Esse programa foi chamado de Buran. Esse programa tinha como objetivo o lançamento de 11 ônibus espaciais ao espaço. O grande problema aí é que para lançar esses ônibus espaciais seria necessário então um sistema de lançamento. Existiam sistemas de lançamento verticais, porém esses sistemas verticais não eram reutilizáveis. Diferente do sistema criado pelo Elon Musk, naquele vídeo que eu fiz aqui no canal, que se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Continuando com esse problema, então, a União Soviética precisava de algo para resolver seus problemas. A empresa Antonov, na época, que foi a responsável pela criação do Antonov AN-225, estava trabalhando em outro projeto. O AN-225 nem existia, sua concepção ainda nem estava na cabeça dos projetistas. Eles estavam trabalhando no AN-124. Que era um pouco menor e não tinha uma capacidade tão grande. Porém, na época, ele estava longe de ser finalizado, devido à sua complexidade e ao seu alto custo. Na época, então, a União Soviética decidiu seguir com outro avião já existente, o modelo VMT, que nada mais é do que uma variação do Myashev 3M, que foi um avião muito utilizado durante a guerra, e eram um bombardeiro. O grande problema desse VMT é que na época ele não tinha espaço interno para alocar suas peças. Então todas as peças dos ônibus espaciais eram alocadas na sua parte superior externa. Então um dos grandes problemas aí seria a fixação dessas peças. Ele fez grande trabalho, 150 viagens, levando essas peças até o espaço, porém nem todas as peças puderam ser transportadas por ele. Então eles tinham aí uma solução, mas era uma solução meia boca. No ano de 1982, o pessoal então decidiu, eles queriam usar o AN-124. Porém, os projetistas chegaram para o pessoal e disseram, olha, as cargas a serem levadas ao espaço mudaram. Elas serão agora em torno de 200 e 240 toneladas, algo que não seria suportado pelo AN-124. Com isso, o projeto do AN-225 finalmente nasceu. Como os custos seriam extremamente elevados, ficou definido que a maioria das peças do AN-124, que já estavam em um estado muito avançado de fabricação, seriam utilizadas para o AN-225 Miria. Esse projeto muito complexo levou nada mais do que 3 anos e meio e teve o seu primeiro voo em 1989. O projeto foi muito bem executado pelos seus projetistas e não tiveram muitos problemas aí com relação ao voo e aos testes, algo que foi muito interessante, porque a empresa Antonov já tinha muita experiência desenvolvida na parte do AN-124.
É importante falar que o AN225 Mira tem suas duas variantes que nunca saíram do papel. Uma delas é a AN224 e a outra a 225-100. Essas seriam versões até maiores do que o AN225, mas pelo seu alto custo elas nunca saíram do papel. Falando agora do desenvolvimento do avião em si, as alterações feitas fizeram com que a distância entre as asas, a sua envergadura, ficasse no final em 88 metros. A fuselagem também foi estendida em mais 7 metros de comprimento. Além disso, o AN124, que contava com 4 motores, agora no projeto do AN225 passou a contar com 6 motores, ou seja, toda a força de empuxo necessário para tirar essa máquina do chão. Ainda a sua cauda foi reprojetada e a sua porta traseira foi retirada. Ou seja, nesse novo projeto, as cargas seriam alocadas pelo nariz do avião. Ele tem um dispositivo onde o nariz ele se abre e então essas cargas podem ser alocadas. E o número de rodas no trem de pouso passou então a ser de 32 rodas. Com isso, atingiu-se a capacidade total de carregar 250 toneladas e seu peso, que antes era de 600 toneladas, passou a ser de 640 toneladas, adicionando essas novas peças aí que fizeram total diferença. E então nasceu o AN225 Mira, o sonho ucraniano. Esse avião ele não é específico para transporte de pessoas, por isso seu convés conta com espaço para apenas 6 tripulantes, incluindo o piloto, copiloto e engenheiros de voo. E a sua cabine, além de transportar os ônibus espaciais, depois serviu para transporte de grandes cargas, seja ela containers, carros, turbinas, geradores, todos esses dispositivos que são engenheirados e que têm um peso muito alto e também dimensões um pouco difíceis a serem transportadas pela via terrestre. Os motores são 6, igual eu tinha falado, eles são do tipo Turbofan Progress D18T. Esses motores são sensacionais. Cada motor conta com nada mais nada menos do que a capacidade de 51.590 libras de empuxo, ou 229,5 kN de força. Isso é muito e é tudo necessário para fazer com que esse gigante aí saia da terra. Só para você ter uma noção do tamanho desse avião, o motor tem comprimento de 5,9 metros e seu diâmetro de 2,9 metros, ou seja, ele é gigantesco. Ele pesa nada mais do que 4.100 quilos cada e foi projetado para funcionar aí em 24.000 horas de voo. Falando agora do trem de pouso, ele conta com 32 rodas, igual a gente falou, dentre as quais 20 são pilotáveis, ou seja, elas têm um movimento aí de curvatura. 4 delas ficam no nariz do avião e ajudam aí as manobras a serem feitas. Agora falando do seu interior, e antes da gente falar do interior, eu vou pedir para você deixar seu like, curte, compartilha, segue o canal se você quiser saber mais sobre engenharia e coisas desse tipo aí, viu? O seu interior, que é onde as cargas são transportadas, tem um comprimento de 43 metros, largura de 6,9 metros e altura de 4,2 metros. Ou seja, dá para encaixar um monte de coisas aí dentro. Ele ainda conta com uma ponte rolante. Sim, ele tem uma ponte rolante dentro desse interior com capacidade de transportar aí 33 toneladas, ou seja, é a ponte que faz a movimentação dentro do avião. Então você imagina o tamanho desse negócio. Por último, mas não menos importante, a sua performance. Ele é capaz de atingir uma altitude de 36.000 pés e os seus motores fazem com que ele chegue até 850 km por hora. E com seu tanque cheio, ele pode viajar 15.000 km, uma distância
de Londres até a Austrália. E o custo para construir tudo isso foi entre 250 e 300 milhões na época, algo que já foi muito significativo e hoje em dia ninguém mais fez um exemplar igual ou similar por conta dos altos custos envolvidos. Bom pessoal, esse é o projeto do AN-225 Myria, um maior avião que já existiu na face da Terra. Ele é um avião que foi um exemplo aí para muitas pessoas. Ele durou aí muito tempo, mas infelizmente ele foi construído. E você aí, você acha que outros países vão construir um avião maior do que esse? Existem notícias aí que falam que a própria Rússia ou até a China estariam aí desenvolvendo o novo AN-225 Myria. Bom, mas igual ao original eu tenho certeza que não vai ter, certo? Bom pessoal, comenta então, curte, compartilha, manda pro seu amigo que não sabia nada sobre avião, sobre esse avião gigantesco, e eu conto com você. Se inscreve no canal que logo eu trago mais e mais informações para você. Let's bora!